qual é a minha opinião a respeito de faculdade, CLT, empreendedorismo e tudo nos dias de hoje. Eu tô aqui hoje para começar esse vídeo nada menos do que em Harvard. Achei ideal estar aqui numa das maiores instituições de ensino do mundo para falar principalmente sobre esse tema, né, que eu vejo muita gente hoje toda hora falando. Você vê principalmente aí na internet, que é o grande disseminador de informação hoje, né, um grande facilitador que permitiu, deu voz para todo mundo. Isso é uma parada muito importante que eu acho, de fato, mas sempre tem que ser avaliado ali de fato. Estou até ajustando aqui porque está bem frio, mas sempre tem que ser avaliado de fato todas as informações que são feitas. E hoje eu vou falar um pouco minha opinião sobre isso, e para isso eu vou contextualizar um pouco até da minha história. Eu comecei em 2017, foi quando eu formei em 2016 no colégio, em 2017 eu fui para a faculdade. Na época eu não sabia muito o que eu queria, acabou que eu entrei para educação física, porque eu fazia muito esporte, sempre fiz muito esporte, gostei muito, joguei por muito tempo. E eu fiquei ali na faculdade cerca de 2, 3 anos, mas sempre desde o primeiro momento que eu estava ali na faculdade, eu sabia que eu não queria atuar com aquilo ali de fato. Não era algo que eu aspirava assim, e eu na real não sabia muito o que eu queria. Foi quando em 2020 ali junto com a amiga eu comecei a fazer um curso de marketing, né, que não é uma faculdade de marketing, é meio que um tecnólogo. Gostei de cara, me deu abertura para ver outras coisas, mas eu nem segui, eu nem terminei esse curso. Porque acabou que veio a pandemia e eu comecei a estudar o que eu faço hoje, que é muita parte que estava começando do marketing digital, começando assim, né? Já estava ali que estava ganhando mais ascensão. Tinha grandes players já ali no mercado, mas estava ascensão, e eu comecei a estudar muito essa parte dos anúncios online em específico, que eu comecei e é o que eu tenho a minha empresa até hoje. Hoje eu estou aprimorando ela com parte audiovisual, transformando numa empresa de mídias mesmo, de fato, que é algo que agrega. Então, só para vocês verem, eu entrei na faculdade, não é algo que eu tinha ali de fato conhecimento que eu queria fazer, mas eu fiz porque de fato você tem que estar fazendo alguma coisa, né, para encontrar o momento. Fez parte da minha trajetória vivenciar esse momento ali de sala de aula, tudo. Mas Napoleão Hill muito fala, você tem que fazer uma das etapas de um livro dele que tem agora, que se eu não me lembro é Quem Pensa Enriquece, de você ter aquela parte do conhecimento especializado. Encontrar alguma coisa para você ter conhecimento especializado naquilo e poder aplicar de fato. O que eu vejo muito hoje em dia? Várias pessoas na internet como um todo, principalmente quem empreende, quem faz alguma coisa, presta serviço, tudo, fica falando horrores de faculdade. Em parte eu concordo no formato de ensino. Muitas vezes eu acho que o curso, se você for ver muito ali na teoria, ele não ensina muito ali na prática o que fazer, né? Se você for exemplo ali de alguns cursos, por exemplo, você fica anos na teoria, para de fato ali quando você vai aprender de fato é nos últimos anos ali na prática. Então o que eu acho? Não tem como a gente falar, eu vejo gente falando que faculdade tem que acabar. Não existe isso, galera, não tem como. Até porque não é todo mundo que vai empreender, todo mundo que vai prestar algum serviço, que vai construir alguma coisa. Tem gente que pode fazer carreiras fantásticas fazendo uma faculdade, entrando em grandes empresas e agregando de outra forma. Então vamos parar com isso, na minha opinião, de falar que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que fazer isso. Gente, até principalmente conversando com o pessoal em New York, conversando aqui com o pessoal também aqui em Harvard, é realmente o seguinte: vocês têm que entender essas pessoas que empreendem. Eu empreendo, que não é, às vezes, todo mundo que tem essa cabeça, que aspira isso tudo de construir. Cada um tem o seu propósito. Eu conversei com pessoas em New York, por exemplo, que a pessoa estava ali super mega feliz com o que ela faz ali, é um trabalho tranquilo, não ganha nada de, tipo assim, ganha muito bem assim, ganha tranquilo para sobreviver, está super realizada e feliz. E eu fico observando aquela ali, conversando com ela, e às vezes passava na minha mente: nossa, mas como é que ela tá assim tão realizada? Por que ela não quer mais e tudo? E foi aí que eu tive essa virada de chave, assim, de pensar, cara, muitas vezes não é tudo, todo mundo quer todo mundo, né? Muitas vezes a pessoa que é um mega empreendedor, que ele quer, que todo mundo quer isso também, às vezes ele vai enxergar algumas coisas que outras pessoas não vão enxergar, né? Eu vejo aí até fazendo, a gente pode fazer estender esse assunto ainda, levando até para a parte do CLT, que muita gente fica metendo pau no CLT e tudo. Eu concordo até certa parte, é muito ruim às vezes você ter alguém ali mandando no horário que você vai fazer alguma coisa, né, te obrigando. Mas cara, muitas vezes tem pessoas que gostam, que faz parte da vida dela ali, ela gosta de estar naquele ambiente. A gente vê muitas vezes as pessoas, todo mundo sonha com muita coisa grande. Por quê? Porque hoje, pela internet, que tem seus pontos positivos e negativos, a internet virou um grande meio de comparação também. Então, às vezes, muitas pessoas ficam se comparando. Ó, passou um caminhão aqui, vai dar uma barulhada.
as pessoas ficam muito se comparando com as outras. Então isso acaba se gerando até certa frustração. Não é todo mundo que vai fazer grandes empreendimentos, não é todo mundo que vai ter empresas bilionárias. Cada um vai ter sua contribuição. O cara que construiu uma empresa bilionária, ele vai contribuir para várias outras pessoas terem empregos, pessoas que fizeram faculdade, terem empregos bons e construírem a vida delas. Um mal que tem muito é comparação, já fiz um vídeo falando aqui sobre isso. Então isso acaba gerando muitas vezes frustração. Então às vezes a pessoa tem um ótimo emprego, mesmo que seja CLT, né? Ou aqui mesmo de carteira assinada e tudo o que for. Aqui você trabalha muito por hora, né? Se você não trabalhar, você não ganha. Tem algumas coisas aqui também de benefício, mas acaba que assim, aqui é diferente do Brasil. Mas esse meio de comparação acaba gerando essa frustração e você vê o tempo inteiro informação na internet, principalmente de produtores de conteúdo na parte de empreendedorismo, falando mal de faculdade, falando isso, falando aquilo, falando aquilo. Cara, a faculdade não é ruim. Por exemplo, o médico hoje, ele que tem um conhecimento especializado em medicina, para ele de fato prosperar financeiramente, vamos pôr assim, igual antigamente, ele precisa empreender. Então muitas vezes essa visão não é passada na faculdade. Por exemplo, eu aprendi a empreender o que eu faço hoje estudando pela internet. Eu não fiz nenhum tipo de faculdade, eu não tenho nenhuma faculdade. Tudo que eu sei, todo o conhecimento que eu tenho é estudando dia a dia. Então acaba que a pessoa que faz faculdade também, vocês têm que ter ideia, que não é só fazer a faculdade. Qualquer coisa que você fizer, você precisa ir atrás de conhecimento por fora, você precisa estar presente em cursos, em ambientes que propiciam a você ter mais conhecimento. Agora, você só fazer a faculdade não faz sentido. E a faculdade também, querendo ou não, pessoal, a gente tem várias situações no Brasil de diferentes classes sociais. Então, para todo mundo, muita gente, às vezes só formar ali no ensino médio e tudo, não é algo que agrega tanto conhecimento. A faculdade, sim, ajuda a pessoa a ter mais conhecimento, a desenvolver pensamentos, a conhecer novas pessoas, a viver diferentes meios. Agora cabe de fato com cada um que vai fazer com esse conhecimento especializado. Tem gente que vai pegar esse conhecimento e vai usar para ser CLT, para prestar algum serviço, para aprender. Porque esse cara de faculdade, se você for ver, por exemplo, eu acompanho muito, né? Agora eu estou lá no grupo do G4 Scale e eu vejo CEOs falando muito que, por exemplo, ele contrata muito engenheiro na parte de engenharia. São pessoas ali, eu acredito que é porque lida com muito número, tem engenharia de produção, não sei específico aqui para também ficar falando, mas que tem um conhecimento ali que pode agregar na formação de uma empresa. Mas de fato, quando que a pessoa vai aprender mesmo tudo aquilo que ela aprende na faculdade, ou em curso online, ou onde for? Na prática. Então é a prática que vai transformar a pessoa. Então, eu sou totalmente assim, não é, vamos dizer, contra essa visão de que faculdade tem que acabar, que não sei o que. Galera, faculdade é uma forma de ensino. Eu tô aqui em Harvard. Aqui tem as pessoas, né, mas eu não vou falar inteligência, porque é outro fato. A gente não pode falar só que uma pessoa tira nota boa, que ela é muito inteligente, e quem não tira nota boa é burro. Tudo depende do seu ponto de vista. Depende, a pessoa é inteligente para fazer uma prova e tirar uma nota, mas ela não é inteligente para poder montar um empreendimento. A pessoa é péssima para poder montar um empreendimento, mas é muito boa em notas e solucionar coisas internas para poder desenvolver um empreendimento. Aqui em Harvard, por exemplo, você tem nomes mundiais de reconhecimento mundial que passaram por aqui. Bill Gates, Mark Zuckerberg. Então você tem vários exemplos de pessoas que passaram sim por uma faculdade, por uma instituição de ensino e desenvolveram. Então, até para a gente também poder concluir o vídeo, minha opinião de fato sobre a faculdade, igual eu desenvolvi aqui, ela tem a sua importância para grande parte da população e para outras não, depende muito do ponto de vista, cada um com a sua vida, cada um com o seu desejo, cada um com a sua forma de desenvolver. Tem gente que nunca vai, tem gente que eu conheço, né, que a gente, né, tem consciência pela internet e tudo, que não terminou nem o ensino médio, montou empresas e ficou bilionário. E tem gente que fez ensino médio, fez faculdade e tudo e não conseguiu desenvolver alguma empresa e tá tudo certo. O principal é a pessoa estar feliz com aquele propósito dela e da forma que ela pode agregar. A gente tem sempre que estar pensando que é uma cadeia. E essa cadeia toda tem que contribuir para desenvolver para todo mundo, toda a sociedade como um todo, a população como um todo. O erro de todo mundo é sempre estar querendo o que o outro tem. Então aí fica isso, eu sou empreendedor e tudo. Tem gente que vende isso na internet para falar, para poder vender curso, fica metendo pau faculdade, sai do CLT e tudo. Cara, porque quem aspira de fato ali às vezes ter mais liberdade, de fato de poder ter seus horários, vamos dizer assim, e outras coisas, mais prosperidade, de fato com o CLT é difícil. Mas não quer dizer que o cara tem uma vida ruim, o cara pode ter um baita cargo com o CLT.
E o principal para você prosperar em qualquer coisa, cada um tem o seu propósito. Eu tenho certeza que você conhece alguém aí que ajudou muito em várias pessoas na vida dela e não tem megas empresas, tem o trabalho dela ali, ela é reconhecida pelo que ela faz. Quem nunca reconhece, às vezes, aquele cara da padaria ali, que trabalha ali, todo mundo conhece, ama o cara, ele adora o que faz também, sendo CLT. Então o principal é, busque um conhecimento especializado. Se isso tiver na faculdade, beleza. Eu fiz engenharia, eu fiz educação física, eu fiz biologia, eu fiz medicina. E use esse conhecimento especializado, de fato, para prosperar na sua vida e ter ideias para sua área. A faculdade, de fato, ela não pode ser ignorada. A gente tem exemplo aqui, aqui além de Harvard tem o MIT, são referências mundiais, instituições de ensino do mundo. Então não tem como a gente falar que isso não é necessário. Vai acabar com a faculdade, vai ficar todo mundo empreendendo, quem vai fazer o quê? A gente precisa ter uma cadeia contribuindo para todo mundo. O problema, muitas vezes, são outras coisas que envolvem sentimentos do ser humano, que tem, muitas vezes, de inveja, disso, de aquilo, de não querer ver o outro bem, de querer sempre que o outro tem. Se você ficar nessa, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem, que eu já falei aqui no seu outro vídeo, que é o mal da comparação. Então, resumindo, faculdade tem a sua importância sim, dependendo daquilo que você quer. Se você aspirar, não, quero empreender, quero fazer aquilo, cara, às vezes até na faculdade você pode fazer, adquirir um conhecimento especializado e poder empreender em cima daquela área. Mas esse papo de que acabar a faculdade para mim não faz sentido. Ela tem a sua importância sim, agora eu não concordo de, não, tem que fazer faculdade porque eu tenho que ter um diploma. Não, isso não existe. Se você pensa que não vai fazer, não tem nada a ver. Se você quiser fazer acontecer, não, eu estou focado em fazer dinheiro. Cara, muitas vezes você não precisa fazer a faculdade. Você só precisa mostrar serviço, querer fazer mais do que falam para você fazer. Porque se você ficar fazendo o mínimo, você nunca vai ter resultado ali em qualquer coisa da sua vida e sempre vai ficar frustrado. Olha os pombos aqui, hein? Olha os pombos, sai. Então assim, aqui tem umas regiões que tem mais pombo também, em Nova York também lá tinha muito. Então para resumir o vídeo aqui hoje, deixa eu tirar esse pombo aqui, vou deixar isso no vídeo para não cortar, hein? Então pra gente finalizar o vídeo aqui hoje, eu acho que sim, a faculdade tem essa importância, depende do que aquilo que é. Eu vejo gente fazendo faculdade que sabe que não vai fazer nada do que está aprendendo na faculdade só para ter o diploma. Aí eu discordo, aí você está perdendo tempo, não tem sentido. Você tem que fazer faculdade, acredito, cara, muitas vezes inicia algo, não fica parado, porque no decorrer do caminho você vai ter alguma ideia. Hoje foi mais um vídeo aqui no canal, tá? Aqui na porta de Harvard, bem emblemático. Agora eu vou entrar ali um pouco também, vocês estão vendo vários vídeos aí no canal. Então, para finalizar aqui hoje, tenha sim o seu conhecimento especializado para poder aplicar aquilo. E lembre-se sempre, independente de qualquer teoria e tudo, o que vai mudar o game em qualquer coisa é você ir para a prática. Se você ficar só na teoria, não tem jeito. Procure aquilo que vai te fazer realizado e não se compare. Lembre-se disso, não se compare. Lembre-se disso sempre. Fui!